Olá, muito bom dia a todos e todas que aqui nos acompanham para mais este webinar conduzido pela Britcham, nossa Câmara de Comércio Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. A Câmara é uma instituição de 105 anos que vem atuando como ponto focal da comunidade empresarial Reino Unido do Brasil, fornecendo fóruns relevantes para a promoção do comércio bilateral, investimentos, serviços e oportunidades de networking. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Britcham, e estou usando esses minutos iniciais para falar brevemente sobre a nossa instituição e também fazer os meus agradecimentos aos organizadores e palestrantes deste evento de hoje. Quero também destacar que a Câmara tem uma presença nacional, estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e aqui reunimos como associados grandes investidores do Reino Unido no Brasil, numa variedade de setores, como, por exemplo, energia, farmacêutica, tecnologia, serviços, finanças, manufatura, alimentos, bebidas, bens de consumo e educação, para citar alguns deles. Temos uma estreita colaboração e sinergia com o governo britânico no Brasil, e a Câmara opera por meio de comitês que representam, então, essas indústrias e setores que eu mencionei a todos vocês. O evento de hoje é organizado por um destes comitês, o Comitê de Capital Humano e Educação. Para que vocês conheçam um pouco mais sobre as atividades da Câmara e também os comitês com os quais operamos, eu convido a todos que visitem o nosso site no britcham.com.br. Faço, então, meus agradecimentos inicialmente aos associados mantenedores da Britcham, cujas marcas divulgamos aqui no slide de abertura antes de darmos início a esta sessão. Também agradeço ao Márcio Zanetti e a Mariana Pimentel, respectivamente presidente e vice-presidente da filial São Paulo da Britcham. Também agradeço ao Marcos Noel Barbosa e ao Juliano Costa, presidente e vice-presidente, respectivamente, do Comitê de Capital Humano e Educação da Britcham, que, então, como mencionei, estiveram à frente da organização deste evento, da curadoria deste conteúdo. Também ao time interno da Britcham, que organiza e faz tudo isso acontecer, e faz toda a operação funcionar, para que a gente possa estar aqui e promover discussões tão ricas como essa que a Câmara promove. E quero também agradecer aos nossos ilustres convidados de hoje. Eduardo Leite, diretor de produtos digitais da Pearson. Eduardo, é um prazer ter você aqui conosco. E Marcelo Dalpino, head de serviços educacionais da cultura inglesa. Muito obrigada, Marcelo, também pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Então, eu fecho minhas palavras, novamente agradecendo a presença de todos e todas aqui neste nosso encontro, e passo a palavra ao Marcos Noel Barbosa, que irá apresentar, então, a estrutura do nosso evento e os nossos convidados de maneira mais detalhada. Marcos, muito obrigada, eu passo a você a palavra, então. Obrigado, Ana, pela abertura e um agradecimento especial, é claro, a todos vocês que estão nos acompanhando através do Zoom diretamente ou através do canal do YouTube da Britcham. Quero fazer um agradecimento também, é claro, ao meu colega que lidera comigo o Comitê de Capital Humano e Educação da Britcham, meu colega de setor de educação, Juliano Costa, e um agradecimento, claro, especial aos palestrantes que vão, na verdade, nos brindar com conteúdo de muita relevância em torno do tema desse webinar. Antes de fazer a apresentação dos dois palestrantes, eu quero só explicar um pouco como vai ser a dinâmica e a própria participação de vocês que nos acompanham aqui nesse webinar. Esse evento, então, esse webinar está sendo transmitido através do Zoom e também através do canal do YouTube da Britcham. As perguntas elas vão poder ser enviadas apenas através da ferramenta de Q&A da plataforma Zoom. Não vão poder ser consideradas perguntas feitas no YouTube, porque essa interação é exclusiva para aqueles que estão nos acompanhando no Zoom. Mas caso você esteja nos acompanhando pelo canal do YouTube e queira participar ativamente, você ainda pode se inscrever. É um acesso gratuito, é claro, através do Zoom, no link que também foi fornecido
para fazer a inscrição, é uma rápida inscrição e poder participar através da plataforma do Zoom. Ou então, continue nos acompanhando através do canal do YouTube. Peço que quem for fazer perguntas tenha a gentileza de mencionar o nome e a empresa, né, para fins de identificação, e vai haver uma curadoria, então, das perguntas realizadas, e dado que nós temos um tempo específico para esse webinar, eventualmente algumas perguntas não vão poder ser respondidas por questão de tempo, mas vamos reservar, sim, um tempo específico para o Q&A, para a fase de perguntas e respostas, que o meu colega Juliano vai conduzir, e também o Juliano vai fazer o fechamento desse webinar. Então, explicado a dinâmica e a forma de participação, quero fazer, então, as apresentações dos dois palestrantes de hoje, do Eduardo e do Marcelo. Então, o Eduardo Leite, ele é formado em Relações Internacionais e com MBAs pela FGV e pela FIA, da USP. O Eduardo é especialista em transformação digital e inovação, com formações especializadas na London School of Economics and Finance pela Harvard Business School. Também possui certificado Green Belt e formação em tecnologias educacionais e gestão de projetos. O Eduardo é atualmente diretor de produtos digitais para a Pearson Latam. E o Marcelo Dalpino, meu colega não só de setor de educação, mas meu colega aqui na cultura inglesa. O Marcelo, ele é head, então, de serviços educacionais na cultura inglesa e head também da faculdade cultura inglesa. É doutorando em letras na Universidade Mackenzie, investigando a inovação no processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa no Brasil. Marcelo é graduado pela PUC de São Paulo e é mestre em administração pelo Mackenzie. Então, feitas as apresentações, e para a gente ir para a parte que realmente interessa, que é o debate, as apresentações, tanto do Eduardo como do Marcelo, eu passo a palavra, então, para o Eduardo, que vai iniciar a apresentação, depois Marcelo seguem o debate, e depois, como eu disse, uma sessão de Q&A, que vai ser coordenada pelo Juliano. Então, com vocês, Eduardo. Muito obrigado, Marcos, pela introdução. Muito obrigado ao time da Câmara Britânica, da Britsham, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês e, acima disso, a gente discutir um pouquinho sobre o tema, que é o futuro do inglês e o inglês do futuro, né? Então, eu e o Marcelo, a gente combinou aqui uma dinâmica. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto atual, olhando o Brasil, olhando os desafios atuais. A gente vai pensar nas oportunidades também. Então, o que esses desafios oferecem de oportunidades, que caminhos a gente pode seguir. A gente vai debater um pouquinho as ideias também, que tanto a Pearson, quanto o Eduardo, o Marcelo, a cultura inglesa tem para resolver um pouco dessas equações, um pouco desses desafios. E depois a gente vai falar um pouquinho de futuro. Então, a gente vai falar do que a gente chama o Marcelo chama de moonshots, a gente chama de sinais longos, ou de evolução, ou de inovação disruptiva. E esse vai ser um pouquinho da pauta de hoje. A gente vai fazer isso num bate-papo, né? A gente vai fazer isso de uma forma bastante informal, e aí sintam-se à vontade, todos os convidados, para fazer as perguntas que vocês tenham, seja sobre o tema de educação, sobre o tema do ensino da língua inglesa ou do ensino de idiomas, né? Então, rapidamente, para a gente começar esse debate, eu queria trazer um pouco de contextualização, né? Então, trazer um pouquinho de informações sobre os desafios do Brasil, o cenário que a gente está passando, falar um pouquinho de alguns dados também que pintam um pouco desse quadro atual. Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o Brasil, em termos de nível de proficiência geral, ele é considerado um país baixo. E a gente tem um dos piores resultados quando a gente se compara com a América Latina. Então, o Brasil está abaixo da Argentina, que é o único país, inclusive, da América Latina, que é considerado muito alto nos indicadores de proficiência. A gente está abaixo de Bolívia, a gente está abaixo de Costa Rica, a gente está abaixo do Equador, a gente está abaixo de Cuba, a gente está abaixo do Panamá, enfim, de diversos países que estão aqui em realidades similares à nossa. Isso vem, obviamente, num contexto histórico e de desafios históricos e da própria relevância que o ensino da língua inglesa foi dado na educação básica, mesmo no ensino superior, nos últimos anos. E nós, como representantes da área privada, né, ou de instituições que oferecem o idioma
em diferentes contextos, a gente tem também esse desafio abraçado. A gente entende que esse é um problema nosso, como que a gente resolve um pouco dessa equação. E aí, eu acho que o importante também desse cenário é pensar que o Brasil é um país extremamente plural. Então, a gente tem, né, trazendo um pouquinho do contexto da Pearson, nós estamos no dia a dia trabalhando em escolas que já têm um altíssimo nível de maturidade para o ensino da língua inglesa, ou já trabalham com o idioma há muitos anos, ou já são escolas integrais, ou já tem isso muito incorporado dentro do seu currículo, ou mesmo em atividades extracurriculares há muitos anos, e vem se desenvolvendo de forma muito organizada e que traz indicadores que são similares a indicadores de países praticamente bilíngues. E a gente tem escolas, ou municípios, ou estados, ou instituições que estão com um nível de proficiência muito baixo, estão começando a trabalhar com o ensino da língua inglesa. Então, a gente precisa entender um pouco desse cenário para pensar nas distintas realidades que a gente tem, né? A gente não pode trabalhar o Brasil, né, com seus mais de 200 milhões de habitantes, da mesma forma, ou aquele one size fits all, entender que tem a mesma solução ou o mesmo remédio para todo mundo. Então, um pouco da estratégia que a gente pensa é realmente pensar em identificar esse nível de maturidade de cada uma das instituições e aquilo que importa e a estratégia para cada uma delas. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é em relação à dificuldade de se coletar dados e de se utilizar dados. Eu não vou me estender muito nesse assunto ainda, que a gente vai falar bastante disso, mas eu acho que essa é uma grande dificuldade ainda. E essa é uma dificuldade estruturante que vai nos dificultar quando a gente falar do futuro. Quando a gente for falar de inteligência artificial, e eu, Marcelo, aqui a gente vai tocar nesses temas mais disruptivos, mas esse é um dado, a qualidade dos dados, ou ter os bons dados, isso vai fazer com que a gente tenha boas ferramentas futuras e usar do melhor da tecnologia para o ensino de idiomas. E a tecnologia pode muito ajudar no ensino de idiomas, assim como já está ajudando hoje. A gente vai falar um pouquinho desses exemplos. O terceiro contexto que eu queria trazer era o contexto desse momento de redução da pandemia. Assim, vou falar, alguns chamam de cenário pós-pandêmico, ou início do pós-pandemia, outros de diminuição das dificuldades e dos contextos pandêmicos, mas a gente vê uma entrada muito mais forte do ensino digital, da tecnologia, no dia a dia. Vou dar um exemplo aqui da própria Wizard, né? A Wizard, que é uma das principais marcas do grupo Pearson. A gente tem mais de 300 mil alunos. Todos esses alunos tiveram que migrar para o modelo digital híbrido durante a pandemia. E desses 300 mil, mais de 250 mil resolveram voltar para as escolas, especialmente no público Kids, que a gente chama Kids, né, de 3 a 11 anos, mas muitos resolveram ficar no modelo híbrido, para trazer mais flexibilidade, para poder estudar de casa. Então, a gente tem mais de 40 mil alunos que estudam 100% no modelo híbrido. Então, esse é um outro cenário hoje, de você conviver com a realidade do fato do ensino online, de fato, crescer, e ainda conviver com as escolas físicas e com a educação tradicional, assim por dizer, ainda dentro mais com maior uso de tecnologia. E o último cenário aqui, e aí, Marcelo, acho que esse é um desafio que a gente tem, mas não deixa de ser um contexto, em relação à empregabilidade. Há uma correlação direta do ensino e do domínio da língua inglesa com empregabilidade e indicadores de países mais inovadores. Então, você poder fazer o consumo, a leitura, ter acesso a informações de publicações internacionais, ou participar de webinars internacionais, ou participar de feiras de inovação, feiras de transformação, conseguir fazer uma captação de recurso, se você tem uma empresa, ou trabalhar ou discutir com investidores internacionais, passa diretamente pelo domínio da língua inglesa. Então, tanto para o aumento da nossa internacionalização como empresa, seja uma microempresa, uma empresa de médio ou grande porte, como dos próprios trabalhadores brasileiros terem acesso a vagas e posições internacionais, isso é mais forte na tecnologia, o domínio da língua inglesa se torna essencial. Então, a gente está vendo uma disputa muito grande por talentos globais, especialmente na área de tecnologia, e tem um déficit global de talentos que uma parte dessa equação ela é dada pelo ensino da língua inglesa. Então, acho que, Marcelo, esse é um caminho e um contexto que a gente tem hoje, do Brasil com uma baixa proficiência, um nível ainda plural e ainda diferentes realidades,
o uso de dados ainda de uma forma muito distinta e imatura em relação ao que ele pode de fornecer, e esse cenário de disputa de talentos globais, eu acho que esse pinta um pouco do contexto. O que você acha, Marcelo? Não, eu estava até anotando o que você falou aqui, e, gente, assim, Edu e eu combinamos para ser um bate-papo, a gente ensaiou um pouco esse bate-papo, mas assim, a gente queria realmente bater um papo com vocês. Então, assim, anotem suas perguntas, questões para mim e para o Eduardo aqui durante a nossa conversa. E você, Eduardo, falou, né, de 3 pontos que nós discutimos, que é essa questão desse, o que chama, né, algumas pesquisas de ranking de proficiência. Eu estou até aqui do meu lado com um número. O Brasil realmente, né, ele pontua, ele fica numa zona de uma proficiência baixa, né, e comparando com países como você falou. Daí eu, como investigador, né, daí investigando inovação no ensino de inglês no Brasil, eu me pergunto, né, por quê? A gente sabe que nós temos questões educacionais estruturais básicas no contexto público, também no privado, o papel da língua inglesa, né, nos currículos escolares, tem uma questão mesmo de você fala inglês para quê, quem que pode, quem tem acesso, também tem a questão do acesso à aprendizagem da língua, e daí que entra as questões dos dados, né? Então, como que eu estou, né, como escola, como grupo, utilizando de dados para se repensar nessa relação da língua inglesa, em especial no Brasil. Você usa um termo do que quero chamar a atenção, que é um termo bem interessante até para pensar no futuro, ou no futuro do inglês, ou no desafio deste futuro, que é países praticamente bilíngues, né? Até esse contexto, a palavra hoje bilíngue, ela caiu na boca de todos, né? Então, o que é ser bilíngue, né? Se eu falo inglês fazendo, por exemplo, cultura inglesa ou uma outra escola de inglês, eu sou bilíngue, eu só sou bilíngue quando eu faço escola de inglês realmente, escola regular, bilíngue realmente, e aqui eu trago uma sopinha de palavras, Edu, para quem está assistindo, para entender essa questão dos dados, proficiência, e como que eu vou ter que olhar para esse contexto para daí ter uma ação, né? Para daí ter uma oportunidade de melhoria no ensino de inglês. Quais são essas sopinhas de palavra? Tem 3 palavras, para quem não é muito da área do ensino, que é legal a gente discutir, que a gente chama de ESL. ESL seria, em inglês, English as a Second Language, então inglês como segunda língua. Daí tem uma outra palavrinha, um outro acrônimo, que é EFL, que é EFL, que é English as a Foreign Language. E agora tem um novo, e quando eu digo agora, digo, a academia começou a discutir isso já faz 15 anos, mas leva-se um tempo para chegar na ponta, que é inglês como língua franca. Então, eu tenho essas 3 nomenclaturas, né? Inglês como segunda língua, inglês como língua estrangeira, inglês como língua franca. Por que isso é importante, pegando o cenário de hoje que o Edu falou? Nós temos hoje muitas, né, pessoas no país que elas têm acesso ao inglês da escola e, por vezes, vão até uma escola de idiomas para fazer o inglês como curso livre. Ainda nós vemos, né, um uso muito do inglês como língua estrangeira, e aqui é nenhuma crítica, isso aqui são dados científicos mesmo, que eu compreendo que a língua, nesse caso inglesa, é do outro. Então, a língua é da Inglaterra, a língua é dos Estados Unidos, a língua da Austrália, a língua da África do Sul. E daí vem um cara, né, lá no final dos anos 90, chama David Crystal, de Cambridge, e ele começa a questionar, ele fala, mas espera um pouco, se a gente pegar, e daí eu vou pegar o seu ponto, Edu, de mercado, das relações comerciais. Se a gente pegar aqui hoje, num país que nós colocamos aí o título de globalizado, onde eu possa ter relações de um francês com a China, ou de um italiano com um americano, ou de um mexicano com um brasileiro, ou de um brasileiro com uma pessoa do Japão, o que une essas relações de troca, e trocas culturais, por vezes também, e também trocas comerciais, é o fato de nós adotarmos a língua inglesa como uma comunicação entre nações. E nações essas que não são, por vezes, falantes da língua inglesa como língua primeira. E daí eu quebro a ideia de que a língua é estrangeira. A língua é usada como instrumento de comunicação entre as pessoas, a língua inglesa. Daí vem David Crystal e chama isso de Global English, ou podemos chamar aqui de inglês como língua franca. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai para a escola, nós temos que começar a levar diálogos para entender que a língua não é de um povo, a língua é de quem pode falar ela e de quem quer falar essa língua,
para questões, neste caso, Edu, de uma entrada no mercado de trabalho. E na pandemia ficou muito claro isso, né? Hoje você pode, a pandemia nos mostrou isso, né? Agora esse período pós-pandêmico, que eu posso trabalhar numa empresa fora do meu país, mas estando em casa. No entanto, o que vai me dar acesso a isso é a possibilidade real de eu falar inglês não como língua estrangeira, mas é como língua franca, a minha língua franca que eu vou usar para comunicação naquilo. Isso é importante porque recentemente um documento formal do governo brasileiro, chamado BNCC, ele diz isso, né, na Base Nacional Comum Curricular, que na escola deve-se buscar um movimento de discutir inglês como língua franca, que é o inglês do uso, e do uso com um mundo globalizado, com um mundo plural, com um mundo diverso. E daí isso volta para nós, acadêmicos, como, será que eu estou pronto com os melhores recursos digitais ou recursos didáticos para se repensar a relação da língua como inglês como língua franca e não como língua do outro? Em alguns movimentos, Edu, a gente começou até a discutir isso na cultura, né, da onde eu falo, em momentos que a gente para ensinar o aluno brasileiro como que ele explica a sua cultura. Então, por exemplo, como que um mineiro ou um paulista pode explicar, ou qualquer brasileiro pode explicar como é o pão de queijo para uma pessoa da França em inglês. E olha que coisa muito... Isso que para mim que é a riqueza da língua, porque daí eu começo a discutir cultura com uma pessoa que não tem o inglês como língua primeira, mas o inglês é a língua que une, né? que começa a se relacionar. E quando que a gente está vendo esses movimentos nos materiais didáticos, de se pensar a língua como um instrumento de comunicação com este mundo. E daí, só para trazer aqui um contexto, Edu, você pegou o último momento, né, da pós-pandemia, o comportamento dos estudantes, dos jovens e crianças, é interessante pensar em duas coisas, né? Eu fiz ontem à noite, uma breve busca nas últimas notícias deste ano ainda sobre o uso do inglês no mundo do ponto de vista do brasileiro usando ou não a língua inglesa. Daí você percebe, né? Então, uma das matérias mais recentes né? Alunos graduados em universidades públicas tendem a ser excluídos de projetos científicos por falta do inglês. Matéria deste ano. A outra, brasileiros fluentes em inglês conseguem ter um ganho salarial 5 vezes maior de quem não tem a fluência no inglês. De novo, é inclusão social, ascensão. Daí outra que é uma pergunta do Portal do Globo, né? Por que ainda não somos fluentes em inglês? Foi a pergunta que você também fez, Edu. E por fim, uma matéria desta última semana do Valor que daí eu chego no ponto daí da disrupção. Internet pode impulsionar o aprendizado do inglês no Brasil. Isso é um dado interessante porque, enquanto você diz, né, que aqui aconteceu a mesma coisa, muitos, né, de nós fomos levados e forçados ao remoto, ao digital, por conta da pandemia. Agora, nós temos essa volta, né, a essa normalidade, por assim dizer. Mas existem ainda muitos, principalmente os jovens e adultos, que preferiam ficar no remoto pela comodidade, pela flexibilidade e por desmistificar aquela tal concepção de que não é possível aprender inglês remotamente ou de forma assíncrona ou de forma digital. Eu não estou aqui falando que o professor não é importante, eu sou professor, mas existe daí uma pergunta que nós temos que se fazer, que eu linko lá com a provocação do Edu, será que a falta um dos motivos do Brasil ainda não conseguir pensar na sua fluência, proficiência na língua inglesa, não se dá pela falta de investimento, claro que nós temos que ter para o digital no ensino do inglês, pela falta de investimento que eu dou para o professor se preparar para a sua proficiência, e daqui a um dado real, Edu, nós temos hoje diversos cursos universitários de letras em inglês, e no Brasil ainda é comum que uma pessoa que termina letras, 4 anos de graduação em letras em inglês, ela termina a graduação sem a fluência ou proficiência na língua inglesa. Então, será que não é falta a gente começar a olhar, e aqui tem o Chile, que fez todo um investimento de formação, uma formação completa, uma formação que envolvia aspectos socioemocionais, mas envolvia aspectos de língua, de linguística, para estes professores. E daí sim, começar a pensar
Quem são os agentes que vão fazer a transformação? Que daí tem o professor, com quais recursos? E um dos recursos, daí eu concordo total com você, pode ser a gente pensar na relação do digital, dos dados, e o professor, seja no ao vivo, presencial, seja no remoto, seja como tutor, ele começa a trabalhar crenças, começa a trabalhar a prática da língua e deixa o digital fazer coisas que num passado não era possível. Então, uma prática mais estrutural da língua, você pode fazer via digital, mas para isso tem que se repensar. Que formação que é essa? Uma formação completa que eu quero dar para o professor de inglês brasileiro. Eu queria então te ouvir, Edu, como você encara esses desafios hoje em relação ao inglês do futuro no Brasil. Obrigado, Marcelo. E eu acho que esse é um bom ponto. Eu estava até vendo um dado hoje do Censo do Ensino Superior, que a formação de professores em letras caiu de 12 mil para 10 mil. A gente tem uma redução geral do número de graduandos, professores, em linhas gerais, de várias áreas, tá? Não é só... Eu acho que tem um quê de atratividade de carreira, tem também um quê de evasão do ensino superior, que se deu para algumas carreiras, e essa é uma carreira, às vezes, um pouco mais sensível de conseguir ter acesso a uma remuneração. Eu acho que a equação do ensino de idiomas para o Brasil, ela passa por 4 variáveis. Uma variável professor, uma variável escola, uma variável família, uma variável conteúdo, né? Uma variável provedor de conteúdo. Que isso tudo tem um igual, que é o aluno, né? A soma desses fatores, o resultado dessa equação é o aluno. Aonde a gente vem investindo os maiores esforços? No professor. Então, onde a gente acredita que está o fator primeiro ali, multiplicador dessa equação, está no professor. A gente acredita que cada professor tem um nível de compreensão da utilização de dados, cada professor está num momento em relação à sua experiência. Então, esse trabalho tem que ser extremamente tailor-made, né? Assim, é uma alfaiataria, a gente tem que customizar o jeito que a gente trabalha com cada, seja isso uma instituição privada, desde o Colégio Bandeirantes, o Dante Alighieri, que a gente trabalha tem um altíssimo nível de maturidade em relação a idiomas, até pela primeira vez nesse ano, por exemplo, a gente tem um trabalho com o estado do Mato Grosso, que tem mais de 200 mil alunos que a gente trabalha e atende dentro do estado do Mato Grosso. E foi a primeira vez, por exemplo, que a gente fez uma formação para professores indígenas, que foi o primeiro contato que teve com o ensino da língua inglesa dentro desses municípios e dentro desses estados. Então, esse desafio de interpretar uma informação, entender o nível daquele aluno. Tem alunos que, por mais que nunca tenham tido uma educação formal, são alunos que estão consumindo mídias em inglês a todo momento. Hoje, quase 33% do consumo de notícias da geração Z se dá pelo TikTok. 60% do tempo de entretenimento desse público, ele se dá ou no gaming ou em mídias sociais, e o TikTok é um desses líderes. Então, a gente tem que dialogar nessas redes, a gente tem que entender como essas nossas soluções, ou como a gente fornece uma aula, ou que tipo de plataforma a gente faz, tem que ser algo similar. Então, a gente vem trabalhando muito mais com microconteúdos, em vez de uma aula de 50 minutos, com um vídeo de 50 minutos, com vídeo de 3, 4, 5 minutos, formato mais divertido, um formato mais informal. A gente vem trabalhando com plataformas gamificadas, né? Então, isso é muito conhecido hoje. Então, por exemplo, tem o Duolingo, a Pearson recentemente adquiriu a Mondly. Ao final de cada atividade, você recebe uma estrela, um badge, uma premiação. Mas mais do que a gamificação, é o game, né? A sensação que você está jogando, que você está se divertindo enquanto você está aprendendo. Então, o papel do entretenimento ele é crucial para manter o engajamento do aluno e o professor saber usar esses recursos para manter esse nível de engajamento, porque a gente disputa a atenção. Hoje a educação ela é um cenário de disputar a atenção com outras mídias que são muito mais appealing, né? Que são muito mais atrativas para o aluno. Então, a gente tem que saber jogar com esses recursos, com essas mídias. Então, quando a gente fala de dados, eu queria dar um zoom nisso, tem algumas formas que a gente faz isso para o ensino de idiomas. Então, 2 caminhos aqui. Um caminho são as provas, ou as certificações, ou as avaliações. E tem uma porrada de certificações e avaliações que a gente pode fazer. Tem nivelação, tem de progresso, tem avaliações formais,
como para saber se o aluno quiser estudar fora, se fazer uma imigração, e todas elas oferecem um emaranhado de dados. Então, a gente tem colocado muito isso no centro da equação. Mais do que a gente só treinar o professor, a gente vai oferecer um monte de dados para esse professor, saber cada um desses alunos e vai hospedar esses dados numa plataforma. Para se o aluno está no 6º ano com o Eduardo e vai passar para o 7º ano com o Marcelo já capta essas informações, esses dados, ele não começa a vida do aluno do base zero. Então, ele já sabe que o Eduardo ele tem uma dificuldade na habilidade de escrita. Então, eu preciso fazer atividades para o Eduardo melhorar a sua atividade de escrita, o seu grammar, o seu listening. Então, a gente está começando a trabalhar ou utilizar, de novo, cada escola, cada instituição tem um nível de maturidade. A gente vê isso que cresceu muito no ensino superior, em instituições privadas na pandemia, e que no público a gente está começando a trabalhar também, por mais que a gente já esteja fazendo alguns trabalhos bem interessantes. Então, acho que essa parte de dados é muito, muito importante. E aí, Marcelo, você fez um comentário muito interessante, que a tecnologia pode ser um parceiro. Eu acredito demais nisso. Eu vou dar um exemplo. Quando você usa uma aplicação de idiomas, por exemplo, a gente usou o exemplo do Duolingo, da Mondly, aqui na Wiz a gente tem um assistente pessoal que chama o WizMe, ele é usado por mais de 150 mil alunos, a gente consegue levantar dados de quanto tempo esse aluno ficou, o que ele clicou e o que ele não conseguiu avançar, se ele desistiu em alguma atividade em particular, se ele foi melhor na atividade de listening, de writing, de speech recognition, né, de reconhecimento da fala. Todas essas atividades estão amparadas por essas tecnologias e a gente coleta esses dados. Ao coletar esses dados, a gente pode oferecer esses dados para a escola, que é um desses fatores, para a família. Então, falar, olha, seu aluno, a sua criança hoje ficou 15 minutos na semana e nas últimas semanas ela vem investindo no mínimo de 5 minutos. Então, olha que legal. Premio, faça uma recompensa, faça um elogio. Então, a gente pode passar recomendações para a família. Então, quando a gente lembra da equação, que é família, instituição, professor e conteúdo, a gente pode oferecer conteúdo personalizado, com base no interesse daquele aluno. Então, se ele gosta mais, ou se ele passa mais tempo fazendo uma atividade específica, a gente pode empoderar essa atividade e ficar mais tempo nela. A gente pode passar dados para a família, dados de fácil interpretação, porque se a gente passar algo muito complexo, ou que seja uma difícil leitura, assim, um boletim semanal com estrelinhas, uma coisa mais divertida, que o responsável possa sentar do lado da criança, mostrar para ela, encorajar, ou incentivar a aprendizagem, ou fazer um feedback ali em algum momento, para o professor. Isso pode ser no nível granular, por turma, por aluno, por tempo que ele está investindo, se ele está para trás em relação a alguma atividade. Então, por exemplo, a gente tirou todas as atividades de homework da Wizard para uma plataforma digital, porque aí o professor consegue ver se o aluno de fato está fazendo e quanto tempo ele está investindo naquela plataforma. Isso não foi uma estratégia, foi uma estratégia pensada para a gente começar a coletar essas informações, oferecer para o professor e para a instituição e para eles fazerem um trabalho mais personalizado. Então, acho que a personalização é muito o nome do jogo, porque lembre-se, no idiomas, tem alunos de níveis diferentes, convivendo em faixas, em uma mesma escola, em uma mesma série. Então, é crucial que o professor faça trabalhos mais personalizados. Personalização envolve tempo. E tempo, muitas vezes, é uma coisa que o professor não tem, porque ele dá aula em mais de uma instituição, que ele é um professor horista, e essa é a realidade do Brasil, né? Tem que conviver e compor sua remuneração com várias instituições, então, às vezes com várias instituições. Então, esse desafio, entender essa realidade, não achar que a gente está, muitas vezes, na Finlândia, onde a gente faz muita conversa. A Pris está presente em 70 países, e às vezes a gente vê essa realidade, né? Por exemplo, tem um programa Panamá Bilíngue, que é um programa extremamente estruturado, de Estado, com muito incentivo, porque o Panamá já entendeu que boa parte da sua força de trabalho vai trabalhar internacionalmente. Mesmo o empreendedor, tá? Não estou falando só do empregado, estou falando do empreendedor, ou o empregador, ou a ONG, ou o professor, ou aquele que vai trabalhar na área acadêmica, é necessário, como língua franca, como o Marcelo bem colocou, o domínio da língua inglesa para capturar essas informações. Quase mais 70% das postagens de TikTok são em idiomas, são em inglês. Se a gente ignora isso, boa parte delas não está legendada ainda, ou está legendada de forma com qualidade. A gente abre mão de boa parte desse acesso. Então, eu acho que tem uma luz vermelha para mim em relação à disputa de talentos globais, sim, e esse é um desafio muito grande do MEC dos próximos governos, entender essa realidade, trabalhar com o ensino de fato, que no Brasil tem um jargão profissionalizante, mas como a gente capacita esses alunos para fazer eles conseguirem entrar
nesse mercado de trabalho. Vou passar a bola para você, Marcelo, mas deixa eu dar um exemplo. A gente recebeu um contato no ano passado de uma das maiores empresas de terceirização de mão de obra de tecnologia. Essa é uma empresa do Vale do Silício. Então, ela trabalha com várias das maiores empresas do Vale do Silício. Você pegar a Tesla, você pegar sei lá, o Grupo Meta, você trabalha com qualquer uma dessas maiores empresas de tecnologia do mundo ali que estão no Vale do Silício. Elas vão fazer um projeto específico. Muitas dessas empresas têm uma dificuldade em formar esses times e capturar um cientista de dados, que inclusive é a profissão com maior dificuldade hoje de ser completada, né? As posições serem completadas não só no Brasil, mas no mundo. Desenvolvedores de full stack também, né? Que conheçam tanto de back-end quanto de front-end, iOS, Android developers, todas são profissões que estão em falta. No Brasil, se estima que tem um gap de mais de 700 mil postos de trabalho em tecnologia nos próximos anos que não vão ser preenchidos por falta desses profissionais, e se você colocar a camada de idiomas, ainda mais. Então, essa empresa nos procurou e falou assim, olha, vocês hoje, a Pearson, ela dentro do Brasil, ela tem mais de 1 milhão de alunos que a gente atua, seja na área pública, na área privada, nas franquias, a gente treina mais de 30 mil professores anualmente, então, a gente tem uma grande presença dentro de uma relevância dentro do ensino de idiomas no Brasil, né? Não só inglês, como espanhol, alemão, outros idiomas também. E essa empresa falou assim, olha, se vocês tiverem esses alunos, a gente ensina eles a habilidade de ciência de dados de forma gratuita, porque o que a gente mais tem dificuldade é achar alguém que sabe a tecnologia e sabe inglês. Então, a gente está tentando trabalhar muitas vezes com essas parcerias, e muitas vezes essa parceria é uma triangulação, né? É uma triangulação entre uma dessas empresas com o governo para conseguir ajudar dentro da empregabilidade do município, de um estado específico, e a gente apoiando, empoderando esse processo através do ensino de idiomas, mas com formação de professores, oferecendo dados ao município, à escola, para fazer com que isso melhore e a gente tenha certeza que a gente está atingindo alguns indicadores de excelência que a gente espera atingir. Então, esse é um pouco da oportunidade do caminho de curto prazo que a gente enxerga, Marcelo, aqui. Exatamente esse ponto que eu ia falar, você pegou o ponto, né? Estamos falando de oportunidades agora, né, para o inglês do futuro e o futuro deste inglês, e tem essa variável que eu acho que ela é muito importante, que é o professor e o digital como uma ferramenta aí de apoio direto. E daí, acho que o primeiro passo, né, você falou um pouco dos governos futuros, a gente pega casos, por exemplo, casos assim de sucesso, né, você pega casos de Sobral, por exemplo, onde você vê um governo já pensando na inclusão de acesso à internet, que é uma coisa básica. Então, se eu tenho escolas do Sudeste que têm acesso, né, a dados para poder informar qual que é a habilidade desse aluno que tem que ser melhorada para o próximo ano, eu acho que isso é um caminho. E em relação ao professor em específico, Edu, o que a gente fez aqui, eu vou falar agora de um caso da faculdade, isso em principal na pandemia. Então, qual que é o cenário? Principalmente na esfera pública. É um professor que, por vezes, carece de uma proficiência na língua inglesa, língua essa que ele leciona na escola pública. Isso tem que incomodar todos para a gente pensar o que a gente pode fazer para apoiar essa esfera. E também, às vezes, até professores de escolas particulares que têm que ter aquela prática diária da língua, porque ele está numa sala de professores com cara de história, de geografia, de português, então ele tem que praticar a língua que ele leciona. E nós tivemos a pandemia, que foi mais uma variável para os professores em geral, e daqui eu vou falar dos de inglês, que é como, né, que eu pratico, que eu engajo esses estudantes numa pandemia, numa aula remota ou numa aula com conteúdos totalmente digitais. E daí foi a ideia que nós tivemos, isso foi em 2020, que era aulas que nós dávamos, né, de forma totalmente assíncrona, preparada pelo time de professores da faculdade, um curso chamado Teaching Online, que ele tinha lá toda uma sequência, tinha uma tutoria, né, uma tutoria com o professor doutor da faculdade, para ensinar esse professor não só a língua, mas ensinar como ensinar a língua num contexto digital, num contexto online. E quando nós lançamos o curso, daí que vem a parte de a gente sempre acha que sabe de tudo, a gente fala, bom, a gente não sabe muita coisa sobre o comportamento de alguns professores. A gente pensou, bom, vai ter alguns interessados. 2020, no primeiro ano, foram 15 mil inscritos em um ano que terminaram este curso, e em 21 nós chegamos a 27 mil total inscritos. E nós pedíamos feedback para esses professores, que eram professores de escolas de idiomas, mas também de escola pública, escola regular, que eles queriam, né, para os próximos, né, cursos de formação e desenvolvimento. O que veio super forte foi exatamente isso como uma oportunidade. Como
que eu compreendo, e a partir da compreensão, aplico elementos de gamificação na minha aula de língua. Porque é uma buzzword, né? É muito bonito falar, é gamificado. Agora, o que é? Quais são, de novo? Eu vou voltar lá para o dado do cenário de hoje. O quanto que a gamificação apoia e ajuda a gente melhorar a nossa proficiência global, a qualidade da instrução em inglês. Hoje, a academia não chegou em dados ainda quantitativos que comprovem a hipótese de que gamificação ajuda na aprendizagem. É uma aposta. Mas se essa é uma aposta que nós, como nação, vamos apoiar, tudo passa pela formação dos professores. Porque não adianta eu pular o agente professor e falar, aluno, você que está no TikTok pode ter uma experiência gamificada. Se o professor não sabe disso, ele boicota, porque eu faria o mesmo. Eu faria isso. Bom, eu não entendo, né? Eu já me vi fazendo isso muitas vezes. Então, como que eu trago o professor para um debate de inovação? Daí, aqui na cultura, quando nós começamos a pensar, por exemplo, no nosso portal gamificado, a gente chama de LXP, todo o portal da cultura que foi construído em 2020, que nós temos hoje usos, né, de conteúdos assíncronos de 50 mil estudantes, foi pensado todinho por professores da cultura. Porque se eu quero ter uma mudança do inglês do futuro, essa mudança e a construção da mudança passa pelo professor. E não o professor lecionando somente, mas ele construindo. Então, discutindo o que é inovação, discutindo quais são as oportunidades. E daí, nesse sentido, para quem está assistindo a gente agora, todo mundo que quiser fazer, por exemplo, esse curso que eu mencionei da faculdade, que é o Teaching Online, ou Gamification in the Classroom, ele tem acesso livre a qualquer professor. Vocês podem acessar o site da faculdade, colocar no Google Faculdade de Cultura Inglesa. E em relação às oportunidades, Edu, eu já passo para você, eu queria trazer um outro dado também da academia, que eu estou percebendo agora, principalmente a BNCC, namorando essa possibilidade de inglês no futuro, que é o uso de recursos multimodais. Então, o que é isso, né? Eu fui um aluno de inglês da cultura, e quando eu fazia inglês, anos 90, eu lembro que quando eu queria usar o digital, eu ia para o Multimedia Center. Era um centro exatamente que você ia para usar a internet. Hoje isso acabou. E daí você falou, temos alunos TikTokers, temos alunos que consomem muito conteúdo. O Brasil é uma nação extremamente engajada em rede social. E daí que fica de novo a reflexão que nós colocamos na cultura. O quanto que eu uso elementos das redes sociais para construir, né, estudantes mais críticos, do tipo, como que eu consumo isso? Porque a rede social é dada. Então, como que eu criticamente consumo conteúdos em inglês para verificar, isso aqui é fake news, isso aqui não é fake news, quem postou, o que falou, como que eu posto? E daí sim, como no mundo globalizado eu produzo conteúdos nas redes sociais em inglês. Daí nasceu, de novo, com esse grupo de professores da cultura, 2 cursos que era exatamente para ensinar conteúdo em inglês para essas novas gerações, que são um curso chamado Video and Podcast Creation, que vai ensinar o adolescente a como produzir podcasts, como produzir vídeos para TikTok em inglês. Porque não era só sobre ensinar a língua, era sobre ensinar uma habilidade de comportamento nas redes sociais. E o outro era como usar os passos do design thinking para eu criar projetos para o ensino médio, para o meu trabalho, e se pensar, então, em como que eu crio, como que eu faço uma imersão, um protótipo, tudo isso feito em inglês. E daí, hoje, daí eu passo já para a gente tentar fazer um fechadão aqui, Edu, a gente começa tendo construído essa plataforma gamificada, tendo construído esses cursos com conteúdos em inglês que conversam com esse comportamento de rede social, num ponto de vista crítico, em quais são, né, os sinais longos ou os moonshots para o ensino. Eu vou falar Edu, daí eu já passo para a sua opinião para a gente fazer essa amarração. O quanto que a gente consegue, por exemplo, usar e pensar em plataformas ou experiências que eu possa começar a cocriação, a prototipação de metaverso para o ensino da língua. E aqui eu digo o metaverso no sentido realmente assim de, será que eu posso ter uma experiência multicultural em inglês?
sem sair de casa, eu acho que isso são alguns sinais, eu gosto quando você usa sinais longos, do que agora faz muito sentido. Esses são alguns sinais longos que falam, nossa, eu posso ter um aluno da rede pública, da rede municipal, da rede privada, entendendo o que é uma experiência numa cidade europeia que é completamente multicultural, sem sair de casa e interagir com pessoas, né? E acho que isso deveria ser o que nós, educadores, devemos estar incomodados. Como colocar o professor para pensar nisso com a gente, olhando os sinais longos. Passo para você, Edu. Obrigado, Marcelo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar um vídeo aqui, bem rapidamente, que eu acho que vai ajudar a falar um pouquinho dessa discussão. Me fala se vocês estão vendo minha tela, por gentileza. Estamos sim. E ouvindo, né? Legal. Sim. Vou passar um vídeo bem rápido aqui, turma. Vocês vão ver essa realidade. Hello. Nice to meet you. How are you? How do you like it here? Here's your change. Keep the change. Would you like a room with a view? Would you like some food? A salad would like... Please repeat. I'd like a salad, please. Bom, vocês viram, esse é um vídeo do Mumbly VR, né? É uma empresa da Romênia que a Pista adquiriu no ano passado. Mas esse é o ponto do Marcelo. Então, eu queria trazer isso para a gente imaginar juntos, né? Então, a gente falou um pouco do presente, a gente falou da dificuldade em infraestrutura, da gente capacitar esses professores, da gente ter, às vezes, a rede, né? A internet suficiente. E a gente tem escolas em São Paulo, por exemplo, espalhadas no Brasil inteiro. A Wizard está, por exemplo, presente em mais de 800 municípios. Capitais, em uma capital, assim, a banda de internet naquela escola não é suficiente para amparar uma tecnologia simples. Então, eu queria conectar isso, antes de falar de realidade aumentada, virtual reality, realidade mista, inteligência artificial, etc. Assim, a gente precisa caminhar como questões de infraestrutura, hardwares, ter um computador por escola, ter um computador para o professor para usar e ele estar letrado nessas ferramentas, familiarizado com essas ferramentas para poder utilizar elas em sala de aula. Então, a familiaridade é importante. A gente vai olhar um pouquinho desse caminho, mas o metaverso, a gente fez algumas brincadeiras, essa é uma área que a gente está testando bastante, mas a gente testou um modelo 3D com o Spatial. O Spatial, ele mostrou esse metaverso aberto, vocês podem fazer o metaverso Marcelo Verso, se você quiser. Mas ele ainda é 3D, ele tem uma renderização e precisa de um computador bom. Precisa de uma internet razoável. A gente fez isso no 2D, super legal, já funcionou. Então, eu vejo o futuro da língua, para minha filha que tem 3 anos, ela entrando sei lá, quer aprender mandarim. Ela vai entrar numa Chinatown, ela vai ser recebida por uma assistente virtual, essa assistente virtual vai trazer informações, já vai ter coletado dados dela, da experiência dela, de interesses, das habilidades dela, e vai parear ela com um aluno ou com um tutor que possa sanar essas melhores habilidades. Então, o papel do professor do tutor é extremamente relevante, ele não é suplantado por esses dados, pela inteligência artificial, mas sim vai empoderar e vai trazer uma maior inteligência nesse cruzamento. Vai poder conviver nessa área, e aí convivendo nesse ambiente digital 3D, ela vai poder usar um óculos de realidade virtual e navegar, andar por essa realidade mista, falar com alunos do mundo inteiro, perguntar dos interesses dele, usando um tradutor em tempo simultâneo. Tudo isso amparado por dados. Então, esses dados vão coletando, vão sendo oferecidos para a gente melhorar a experiência, para dar uma solução mais personalizada. Eu acredito muito em 3 tecnologias. No metaverso, na realidade mista, então esses óculos de realidade virtual que vem daqui a uns 3, 4 anos vão ser, de fato, uma realidade. E no OpenAI, ou seja, a inteligência artificial aberta, né? A gente utilizar essa inteligência artificial e baratear essas tecnologias. Elas ainda são muito caras. Para produzir conteúdo em VR, são milhões de reais, milhões de dólares, então são poucos que ainda têm acesso a isso. Então, eu vejo que esse futuro de 3, 4, 5 anos, ele passa por uma maior infraestrutura de tecnologia, dados dos alunos que possam ser coletados e oferecer experiências personalizadas, e, por fim, a gente tem essas novas tecnologias que vão amparar e oferecer uma experiência mais imersiva e mais interativa para o aluno. Pessoal, eu vou
pegar aqui o dado momento, nós temos algumas perguntas do público, e eu vou entrar aqui nesses últimos 10 minutos. E aí, Marcelo, eu vou passar a pergunta para você, já que o Edu fez o último comentário, por favor. A pergunta, ela trata um pouco, dadas essas várias inovações que têm sido discutidas aqui entre vocês dois, sobre dados, sobre cultura, sobre pesquisa e tudo mais, como vocês acham que vai ficar o cenário das escolas de idiomas no futuro, com esses vários dados que vocês trouxeram, disrupção, inovação? Então, Marcelo, eu quero que você responda a essa, e aí fique à vontade para utilizar 3 a 5 minutos, o tempo que você... E depois eu faço a segunda para o Edu, para a gente chegar perto do encerramento, tá bom? Boa, essa pergunta é a pergunta que nós estamos nos fazendo, né? E tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora, né? Porque a gente está falando aqui, Edu e eu, da perspectiva, né, de produtos, né? Ou de olhar para serviços, né, que envolvem a língua inglesa no futuro. E eu acho que nesse sentido, principalmente se a gente olhar, né, para as escolas de idiomas da América Latina, o Brasil é o único que manteve esse modelo muito de pé. Isso não quer dizer que a gente não vá ter no futuro a escola de idiomas no Brasil. Eu realmente acredito que a gente tem, porque o Brasil é um país diverso, com diversas oportunidades aí de muitos brasileiros falarem inglês. No entanto, a relação vai ter que mudar. E o que quero dizer por isso? Se a escola de idioma não perceber que eu não tenho mais que ensinar língua estrangeira, mas sim um espaço de convivência em inglês como língua franca, ela vai começar a replicar mais ou menos o que as escolas particulares já fazem, que é, as escolas particulares, isso no Brasil todo, a pública não, sabemos, mas a particular já elevou a barra em relação ao que é esperado de uma aula de inglês nas escolas regulares. Eu, né, quando eu fazia escola regular, jamais pensaria que eu ia aprender inglês na escola regular. Hoje, isso já é quase que um dado na escola particular. Daí, o que você faz com a escola de idiomas? Bom, veja bem, eu começo a ofertar, daí acho que aqui, Juliano, é para mim um futuro da escola de idiomas, um espaço que eu convide os estudantes, sejam eles crianças, adolescentes ou adultos, a aprenderem novas habilidades, novos conteúdos em inglês, ou no idioma que aquela escola também vai ensinar, seja espanhol e outras que sejam. Eu falo aqui da cultura inglesa. Então, pensar, será que um adolescente hoje, que já fala a um nível intermediário de inglês, ele não veria mais, né, um motivo, seus pais, os seus responsáveis, para você estudar inglês na escola de idiomas, mas se eu ofertar um conteúdo que é, olha, veja bem, vem até a mim que eu vou te ensinar como criar vídeos para as redes sociais em inglês. Então, eu aumento a exposição deste adolescente em inglês, mas o foco não é mais a língua estrangeira, é o conteúdo com a língua enquanto meio e não como fim. Então, o futuro para mim das escolas de idiomas é se pensar em meios para comunicação, de convívio em inglês e não mais só a língua. Por exemplo, isso eu estou falando aqui, eu quero me assistir daqui a alguns anos. Nível 1, 2, 3, 4, 5. Isso para o adulto ainda tem uma sobrevida. Para o adulto, a classe média que vai começar a estudar inglês e que não teve a chance de estudar inglês na escola. Para o adolescente de hoje, é filha ou é filho, Edu, que você tem? Filha. Para a filha do Edu, por exemplo, se a escola de idiomas não se repensar o que eu oferto que passa por conteúdos em inglês, o Edu não vai ver sentido de colocar a filha dele numa escola de inglês, que não é sobre nível mais, é sobre exposição de qualidade no idioma inglês. Eu acredito que isso tem muita relação com o outro webinar que nós fizemos, Marcelo, de upskilling, reskilling, porque você ampliar ou ganhar uma nova habilidade em português é uma coisa, ampliar ou ganhar uma nova habilidade numa segunda ou mesmo numa terceira língua é outra coisa, né? Você pode conseguir fazer uma apresentação executiva em inglês, mas não liderar times multiculturais em inglês. Você pode ter muita habilidade em cima de um palco, falar 1 hora muito bem na língua inglesa, mas quando coloca-se um indiano, um australiano, um canadense, um norte-americano, um brasileiro, um mexicano na sala, todo mundo para resolver um problema. Eu gosto muito da sua abordagem, acho que ela tem muito fit com o futuro e com o presente mesmo, para quem já tem um nível de proficiência alto, intermediário ou mesmo avançado, né? Acho que as escolas já poderiam começar a oferecer. E aí, Edu, 2 minutos para uma pergunta que saiu, que é: qual é o nosso papel junto à área pública, junto aos agentes públicos para o crescimento
do inglês como segunda língua, que foi o que o Marcelo colocou lá no começo. Então, o que é que nós podemos fazer como Câmara, como empresas, para empurrar um pouco o país em direção a esse segundo idioma? Eu acho isso uma excelente pergunta, Juliano. Acho que o primeiro ponto é o entendimento da realidade. Assim, a gente, de fato, conhecer e entender essa realidade, não vier com soluções propositivas, sem entender, de fato, profundamente qual é a realidade de cada município, de cada estado e assim por diante. Acho que esse é um primeiro ponto. E junto a cada um desses estados e municípios, a gente entender qual é a solução que mais vai ajudar a trazer essa maturidade, trazer esse fomento. Como a gente já falou, que eu acho que essa é a estratégia de sucesso e o que a gente vê que funcionou em outros países também. A segunda coisa, a gente vê a obrigatoriedade na BNCC para o Fundamental 2 e para o médio do ensino de idiomas. E vem sendo muito discutido também a obrigatoriedade, a instrução normativa, enfim, a abertura para o Fundamental 1. Eu acho que isso também é bastante importante e a gente vê um papel das instituições da Câmara Britânica também para cada vez mais essa entrada de idiomas em idades iniciais, em estágios iniciais da educação. Obviamente, a gente tem até um mestre aqui do GSE, do Global Scale of English da Pearson, que ele fala, não tem idade para aprender idiomas. Todo mundo pode aprender idiomas a qualquer momento. Mas, obviamente, você tendo essa inserção, esse contato com o idioma desde o Fundamental 1, isso vai ajudar bastante com que no Fundamental 2 esse lexo seja expandido e todas as habilidades, as diferentes habilidades possam ser trabalhadas. Eu acho que essa é a segunda coisa. E o trabalho de formação de professores e ter, de fato, promover esse tipo de agenda, a gente promover, participar de feiras, participar desses eventos, incentivar essa participação e essa troca de experiências, ela é crucial. Não só essa troca de experiências dentro do próprio de temas ou das habilidades, mas hard skills, fomentadas ali realmente para o letramento do idioma, mas também para familiarização com a tecnologia, para introdução a novas técnicas de aprendizagem, para introdução que seja aprendizagem ativa ou sala de aula invertida, ou essas novas dinâmicas de sala de aula, ou essas novas mídias que estão entrando também. Então, é nosso papel, acho, como Câmara, como instituições, como formação, apoiar nessa formação no sentido mais amplo, e assim que eu acredito que é a única forma de ajudar nessa equação. Bom, temos 3 minutos aqui para fazer o nosso encerramento. Eu vou pedir que o Marcelo faça as suas palavras finais, suas considerações finais sobre esse momento. Não temos mais espaço para perguntas, infelizmente. Temos que respeitar o horário, somos estritamente britânicos aqui e os brasileiros também respeitam o horário quando tem isso como meta. Então, Marcelo, por favor, qual é a mensagem que você dá para o nosso público, quase 40 pessoas que permaneceram ao longo do tempo assistindo a nossa fala? Bom, primeiro que eu e Edu poderíamos ficar aqui mais um tempo falando sobre isso, porque é um tema que é muito precioso a mim e também o Edu. Edu, gostei muito, vou falar com o Edu dessa parceria, nossos bate-papos prévios. E eu queria dizer, né, gente, que vou repetir isso, acho que eu quero plantar essa semente aqui. A gente está discutindo, Edu e eu, né, trouxemos, né, a hipótese que sim, o digital e o comportamento das futuras gerações vai passar pelo digital, e o digital entrou já no ensino do inglês. E isso vai ser uma habilidade fundamental. Se essa hipótese é para ser confirmada, envolvam os seus agentes da educação nos seus contextos, no pensar sobre essas inovações disruptivas, ou seja, envolva o seu coordenador, o seu diretor, o seu professor, para discutir e co-criar quais são as possibilidades do inglês do futuro no seu contexto de ensino. Passo para o Edu. Obrigado, Marcelo. Eu concordo 100%. E obrigado a todos a participação. Obrigado, Marcelo, pelo excelente diálogo. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem dados que mostram que o Brasil é um dos países mais resilientes em termos de empreendedorismo, né? Empreendedorismo, tentaram várias vezes até chegar numa solução. E eu acho que essa tem que ser a dinâmica mesmo. Não vai ser a primeira vez que a gente vai testar uma solução que vai funcionar, não vai ser a primeira formação que vai se encaixar naquela instituição ou aquela solução, mas procurar realmente esse caminho é o jeito. A gente tem muitas e muitas iniciativas de edtechs ou de pessoas que vão trabalhar fora e trazem instituições, organizações, ou abrem uma empresa pequena aqui no Brasil que explodem e tem soluções. Eu acho que dá caminho empoderar também esses microempreendedores, esses estudantes, essas pessoas que estão trazendo essas diferentes soluções é extremamente importante. Então, é nosso papel aqui como Câmara, como empresas relevantes do setor, apoiar também esses microempreendedores ou essas pessoas que estão pensando diferente, procurando ajudar nessa trilha de solução que a gente desenhou aqui hoje.
Bom, pessoal, ficou claro para todo mundo que o inglês é uma ferramenta de progressão de país, de progressão de vida, de progressão de pessoas. Eu queria agradecer aqui a equipe da Câmara Britânica que nos ajudou a organizar mais esse espetacular webinar e nos ajudou a organizar a agenda, os convites. Queria agradecer as pessoas que estão no YouTube nos assistindo. Temos 2 dezenas de pessoas, mais as 40 pessoas aqui, dão mais de 50, 60 pessoas assistindo a essa discussão, que são pessoas de uma plateia extremamente qualificada, são as empresas que fazem parte aqui da Câmara Britânica e as empresas têm interesse nesse tipo de discussão, que é muito importante a nós, ao Marcos, pela condição inicial, e meu parceiro aqui nesses projetos de desenvolvimento de capital humano da Câmara Britânica, aos nossos 2 excelentes convidados. A discussão ela faz aquela explosão da mente, o blow up na mente, pensando sobre metaverso, inteligência artificial, e ao mesmo tempo olhando para a realidade que nós temos no nosso país, que é um país com extremas dificuldades, e queria agradecer a todos que nos assistiram por este momento maravilhoso. Tenham todos uma excelente semana, um ótimo feriado amanhã, e que Deus acompanhe, que dê tudo certo ao longo dessa semana. Obrigado, pessoal. Muito boa semana a todos. Tchau.